Olá, amigos! Essa semana será uma semana curta, porém intensa na divulgação de dados econômicos aqui no Brasil, também lá fora. Mas antes de começar a falar sobre esses dados, eu queria convidar todos a seguirem minhas redes sociais, aqui no YouTube, mas também no Instagram, no X, o antigo Twitter, LinkedIn e até mesmo em grupos de WhatsApp. A gente tem alguns grupos onde eu divulgo informações diariamente para alguns seguidores que já me acompanham nesses grupos. E também gostaria de deixar o meu contato e a minha agenda disponível para dar uma palestra para você na sua empresa, na sua associação, na sua instituição, que queira entender melhor sobre os dados econômicos aqui do Brasil, do mundo e também setorialmente, como que determinados setores da economia repercutem mudanças na política econômica aqui do país. Mas vamos lá! Como eu disse, a semana vai ser bem intensa em dados importantes para a economia brasileira. A gente começa na segunda-feira com a divulgação do Boletim Focus. O Boletim Focus ele é importante porque ele é divulgado semanalmente, todas as segundas, com as expectativas do mercado em relação aos principais indicadores macroeconômicos daqui do nosso país. E há uma expectativa importante, principalmente com dois indicadores, o IPCA e a Selic. A inflação ela vem trazendo algumas surpresas, está sendo difícil fazer a ancoragem dessa inflação, ou seja, para que ela fique, principalmente o núcleo da inflação, dentro, no centro da meta determinado pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional, e isso tem dificultado a redução das taxas de juros. A política fiscal também termina impactando um pouco nisso e as decisões de juros lá na economia americana também. E a Selic ela vem sendo revisada para cima. A gente tem agora uma Selic que deve fechar o ano em 10% ao ano. E o mercado vem revisando o seu posicionamento, o que pode até trazer um posicionamento de elevação de juros. Já alguns até mencionam isso. Então é importante acompanhar o Boletim Focus que vai ser divulgado na segunda-feira. Na terça-feira vem dado importante de inflação e, claro, também de emprego. Vai ser divulgado o CAGED para o mês de abril, que apresenta o saldo líquido entre geração e demissão de trabalhadores formais, ou seja, no mercado formal, e a gente tem uma expectativa de geração de 150 mil postos líquidos, que é algo positivo, já que você tem aí uma geração contínua de empregos formais durante esse ano de 2024. Em março, houve uma geração de 244 mil vagas líquidas. E quanto ao IPCA 15, é o dado de inflação que vai ser divulgado na terça-feira pelo IBGE, há uma expectativa de elevação do IPCA 15 para 0,51%, fazendo com que a inflação acumulada nos últimos 12 meses fique em 3,77%, ou seja, acima do centro da meta, que é de 3%. Então esse é outro dado importante que ajuda a nortear a política de juros conduzida pelo Banco Central com, na realidade, o IPCA, mas o IPCA 15 já é um indicador até onde a economia está seguindo com os dados nessa parcial, que vai do dia 15 do mês de abril até o 15 de maio. Na quarta-feira, tem um dado muito importante, véspera aí de feriado, vai ser divulgado o orçamento do governo federal, com relação a superávit ou déficit ocorrido no mês de abril da economia, do governo como um todo aqui do país. Vale lembrar que no mês de março houve um déficit de 1,5 bilhão e pode ser que esse déficit novamente aconteça no mês de abril. Junto com isso é divulgado também a relação dívida-PIB, daqui do nosso país. A dívida em relação ao PIB está em 75,7%, vem crescendo e a expectativa é que continue crescendo até o final do ano. Esse dado é para o mês de março e aí vai ser, com os dados do orçamento, vai ser atualizado para o mês de abril. Como eu disse, a expectativa é que aumente. Também na quarta-feira sai outro dado importante de inflação. Vai ser divulgado o IGPM para o mês de maio pela FGV, onde há uma expectativa de novo crescimento do índice, lembrando que no mês de abril
o índice apresentou um crescimento de 0,31%, mas no acumulado de 12 meses ainda está negativo em 3,04%. É possível que até o final do ano esse dado do IGPM ele volte para o campo positivo, né, o que traz aí preocupações, né, mas lembrando que o IGPM ele é uma inflação que eu costumo chamar que é a inflação do atacado, né, até porque 60% da composição desse índice vem do IPA, que é o índice de preços ao atacado. Então ele funciona como um grande antecedente do IPCA, né, ou seja, a inflação primeiro atinge o IGPM para depois atingir o IPCA. Na quinta, mesmo com o feriado de Corpus Christi, há uma previsão de divulgação de dado importante pelo IBGE, que é a taxa de desemprego. Pode ser que esse dado fique para sexta-feira, já que vai ser feriado na quinta-feira, mas a expectativa é que haja uma elevação na taxa de desemprego para o mês de abril, passando de 7,9% para 8%. Então isso mostraria uma elevação, ainda que leve, mas um aumento da taxa de desemprego. E é importante a gente entender que essa taxa de desemprego divulgada pelo IBGE é a taxa de desemprego oficial e que leva em consideração não somente os empregos formais, mas também os empregos informais, né? Então é muito mais abrangente, né, do que a divulgação do CAGED. Em termos de política, ainda vai ter muita repercussão sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com as medidas que o governo federal vai estar tomando para atenuar os impactos das enchentes por lá e também como que isso vai impactar na economia, nos preços, no crescimento do PIB. Já há muita expectativa que o PIB do segundo trimestre seja negativo por conta desse impacto, né, das enchentes por lá. Também ainda no campo político há muitas expectativas com relação ao acordo da desoneração da folha de pagamentos. Esse assunto ainda se arrasta, né, e deve ter talvez aí alguma definição ao longo dessa semana ou não, já que quinta-feira é feriado e aí isso deve encurtar a agenda legislativa. Lá fora, lá nos Estados Unidos, a segunda-feira é de feriado, mas na quarta e na quinta tem dados importantes sendo divulgados. Na quarta-feira vai ter a divulgação do livro bege, como assim é chamado, pelo Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, que traz expectativas dos caminhos para onde a economia americana está se direcionando. Esse livro bege é muito esperado porque traz a visão do Banco Central Americano de como a economia está se comportando, né, e isso pode trazer indicadores sobre uma possível redução, né, futura da taxa de juros da economia por lá. E na quinta-feira sai um dado muito importante, né, que é o dado do PIB dos Estados Unidos para o primeiro trimestre. Expectativa de um crescimento de 1,3% na passagem do trimestre e também é um grande e importante indicador da maior economia do mundo, né, e seu comportamento, se ela está indo bem ou se ela está finalmente desacelerando, o que pode indicar também aí novas medidas, novas mudanças com relação às taxas de juros que ainda devem ser mantidas por um bom tempo, até pelo menos o segundo semestre desse ano. Então é isso, espero que todos tenham uma ótima semana e não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, bem como também seguir, né, os demais canais que eu tenho nas redes sociais, né, para que você fique sempre bem informado. Um abraço a todos!